Deus de amor, Deus de bondade, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos. Peço ao Senhor que esteja dirigindo esse estudo e que esteja acompanhando também cada uma das pessoas que estão do outro lado. Que o Senhor esteja conosco, nos ensinando sempre. Em nome de Jesus, amém. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente conversar um pouco sobre cultura, sobre hábitos, sobre as formas que a gente aprende. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa durante o estudo, pode levantar a mão. O que vocês entendem que é cultura? O conjunto de normas, valores, tradições, costumes de um povo, de uma sociedade. Eu peguei aqui também uma definição desse dicionário aqui, que fala que cultura é um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamentos adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. Então, dentro de uma cultura, a gente tem um princípio que rege essa cultura, a gente tem um comportamento associado a esse princípio e a gente tem uma recompensa associada a esse comportamento. Então, dentro dessa cultura, a gente tem um monte de ser humano. E o que é um ser humano? Um ser humano, o que define um ser humano? Pode ser que eu esteja errada, mas eu vou compartilhar aqui com vocês os meus conhecimentos, a percepção que eu estou tendo. Um ser humano é um conjunto de hábitos que é regido por essa cultura. O que é um hábito? A gente tem um gatilho. Eu não sei quem já leu o livro O Poder do Hábito, mas ele fala bem assim, que a gente tem um gatilho, a gente tem uma ação e a gente tem uma recompensa. Mas eu gostaria da participação de vocês para a gente colocar aqui alguns exemplos. Vamos começar a preencher aqui. Eu gostaria que alguém falasse um gatilho, uma ação associada a esse gatilho e uma recompensa associada a esse gatilho. Vou dar um exemplo aqui, não muito gospel. Quando a gente passa ali na Chocolates Garoto, em Vila Velha, a gente sente o cheirinho de chocolate, né? Dá uma vontade de comer. Então, o gatilho é o chocolate? Ou o cheiro do chocolate? O cheiro também, porque o cheiro ele está associado ao chocolate. Então, vamos colocar o chocolate? É o cheiro. Tá, cheiro. Sim. Então, o cheiro de chocolate é o gatilho. Não, eu acho que esse não vai ser muito eficiente para o que eu quero mostrar. Mas vamos pegar o chocolate, então. A gente vê o chocolate, o gatilho é o chocolate. A gente vê o chocolate, qual a ação associada ao chocolate? Ação automática, Comer. assim, comer. Comprar. E qual a recompensa associada ao chocolate comer e a recompensa? Satisfação. Prazer. Satisfação. Agora, eu vou mostrar para vocês isso daqui. Quem sabe o que é isso? Isso me parece aquele suporte para malhar, para fazer braço. Exatamente. O Cris chegou aqui com isso, eu não sabia o que era. E aí o Cris me explicou o que era isso. Mas se o Cris não tivesse me ensinado,
o que que era isso, que eu nunca vi ninguém usando isso. Eu não saberia o que que era e eu não saberia para que serve. Com isso, o que que eu estou querendo mostrar? Que, deixa eu pegar um outro exemplo. Um celular. A gente sabe para que serve porque a gente vê todo mundo mexendo, então a gente aprende, mesmo sem ler o manual, a gente aprende vendo as outras pessoas mexendo. Mas se a pessoa que criou o celular não me explicasse como funciona o uso do celular, eu não saberia usar. E outras pessoas também não saberiam me explicar. Precisou do ensinamento do criador do objeto para que eu aprendesse a usar o telefone, para que o Cris soubesse usar isso daqui. Então, agora a gente vai lá para o Éden para a gente olhar uma outra coisa. Eu vou trocar alguns símbolos para a gente entender. A gente está lá no Éden, Adão e Eva foram criados e Deus ensinaria tudo para eles. E a pessoa mais capacitada para ensinar a respeito da natureza é a pessoa que criou a natureza. Então, a gente tem aqui uma árvore de caqui. A gente tem uma árvore de maçã. E aqui a gente tem uma árvore de hambúrguer. E aí, o que Deus falou para Adão e Eva? Falou assim: vocês podem comer de todos os frutos, menos do hambúrguer. Por quê? Porque certamente vocês vão morrer. Vocês vão adquirir doenças e etc. Deus chega e fala isso para Adão e Eva. Aí tá, Adão e Eva tá lá comendo o caqui e a maçã. E o princípio que rege, a gente está aqui na cultura do Éden. O princípio que rege o Éden é a saúde, a igualdade e mais um monte de outros princípios. E aí chega Deus e fala: vocês podem comer o caqui e a maçã, mas vocês não podem comer o hambúrguer, porque vocês vão adquirir doenças. Só que chega a serpente e fala bem assim para Adão e Eva: olha aqui meu hambúrguer, que bonito, ele é tão gostoso, ele é tão fácil, tipo, aqui, digamos assim, que aqui é um fast food. É tão fácil, eu já vou entregar meu hambúrguer prontinho para você. E ele tem tanto prazer nisso. Só que qual o problema no que Satanás está falando aqui? Tudo que ele falou é verdade. Chega Deus e fala assim, vamos colocar aqui a gente tem um gatilho. A gente tem uma ação. A gente tem uma recompensa. O gatilho é a comida. A gente tem a ação, que é o comer. E a gente tem a recompensa, que é a saciedade, o prazer. O caqui, a maçã e o hambúrguer, eles têm essa mesma lógica aqui.
Só que, se eu acrescento aqui o princípio de saúde, eu sei que o caqui e a maçã são bons para mim e o fast food não é bom. Me traz doenças. Então, o que Satanás fez? Ele contou uma verdade, mas ele ocultou algumas informações e contou mentira também, para convencer Adão e Eva a comer o fast food. Agora, a gente vai olhar para uma outra questão. Adão e Eva, eles estavam aprendendo sobre as coisas. E ali no Éden, eles estavam escolhendo se era a serpente que ia ensinar eles ou se era Deus que ia ensinar. E aí, eles escolhem o ensino da serpente. Eu queria que a gente analisasse, assim, mais de perto, a retórica de Satanás. Eu acho que vamos tentar aqui voltar. Deixa eu tentar aqui voltar para o meu raciocínio aqui. A gente tem aqui Adão e Eva, eles são crianças, e uma criança, ou mesmo uma pessoa assim, que não sabe o que é isso daqui. Eu vou precisar ensinar. Então, a gente tem aqui o gatilho, que é a maçã, que é a comida. E a gente tem a maçã e a gente também tem um hambúrguer. Se eu não tenho um princípio aqui, se eu não tenho um princípio, eu vou simplesmente fazer isso aqui. Eu vejo o gatilho, eu vou comer e eu vou obter uma recompensa. Mas, se eu tenho um princípio aqui, que é com relação à saúde, eu vou conseguir escolher se eu vou comer a maçã ou se eu vou comer o hambúrguer. Mas é interessante a gente também olhar para a retórica, assim, da maçã e do hambúrguer. O que é retórica? Retórica eu vou explicar da minha maneira, assim. Retórica é você conseguir convencer a pessoa a fazer aquilo que você deseja que ela faça. Então, e quais os elementos da retórica? Você tem o logos, você tem o ethos e você tem o pathos. O logos é o princípio, que é a razão, o porquê fazer alguma coisa. Você tem o ethos, que é a ação, que é você ensinar a pessoa a fazer. E você tem que associar aquilo a uma recompensa, porque e o pathos é a recompensa, que também pode ser um sentimento, dependendo do objeto, assim, porque aqui a gente tem o gatilho, que ele é um objeto e o que motiva a gente a fazer é a recompensa associada.
Aí agora vamos analisar a retórica da maçã. A gente tem a maçã, que ela é o objeto. Eu gostaria que alguém me falasse o porquê que a gente deve comer a maçã. Por que comer uma maçã? É boa para o intestino, segundo algumas fontes. Ela faz muito bem para o nosso corpo. E aí a gente tem aqui a ação de comer e a recompensa, que é a saúde, digamos assim. E a gente tem aqui o hambúrguer. Aí a gente tem o comer. Só que quem coloca essa retórica aqui pra gente, normalmente, é alguém interessado no nosso hábito aqui, ó, de comer a maçã. A gente tem aqui, ó, um hortifruti. E a gente tem aqui um fast food. O fast food, ele vai te falar que comer o hambúrguer, que comer o hambúrguer vai te trazer muito prazer e saciedade. Só que ele ocultou a informação de que isso daqui faz muito mal à saúde. Isso aqui provoca diabetes, câncer, eu acho que é assim que escreve, e mais um monte de coisa. Isso aqui te traz muitos problemas e doenças. Só que para você conseguir escolher entre esses dois, você precisa que alguém acrescente uma informação aqui. Você precisa de uma informação aqui. Tipo, você vê o gatilho, você precisa de uma informação aqui, tipo, um princípio de saúde, que vai te ajudar a escolher comer a maçã ou comer o hambúrguer. Sem o princípio de saúde, a gente só vai simplesmente ver. Isso aqui tudo é comida. O meu princípio é comida. Isso aqui é comida. Comida é de comer. E vai me trazer saciedade. Só que esse daqui, ele é muito prazeroso realmente. Ele me traz uma certa saciedade, mas ele me traz alguns efeitos a longo prazo e a curto prazo também. O que acontece? Vamos voltar lá para o Éden. Deixa eu aproximar aqui. Vamos voltar lá para o Éden. A gente tem Adão e Eva. Eles estavam aprendendo sobre as coisas. Chega Satanás e vende hambúrguer. E eles escolheram o hambúrguer ao invés da maçã. Eles escolheram o hambúrguer ao invés da maçã. E a gente tem aqui dois comerciantes, digamos assim. E quando, por exemplo, tá eu e o Daniel, nós estamos competindo para ver quem vai vender a comida para alguém. Adão e Eva escolheram o meu, que eu estou vendendo um hambúrguer, e o Daniel está vendendo a maçã. E o Daniel ganhou, a retórica dele foi mais convincente. Adão e Eva escolheram o hambúrguer ao invés da maçã. Só que, então, e o que a Bíblia fala? Que o salário do pecado, eles escolheram o pecado, digamos assim, eles não seguiram o conselho de Deus. E o salário do pecado é a morte. E a gente trazendo aqui ainda para o contexto de, estamos eu e Daniel competindo esse cliente aqui. Se o Daniel convenceu, esses clientes aqui
quer dizer, se eu convenci, porque eu que estou vendendo um hambúrguer, esses clientes são meus, eles deveriam ser entregues para mim. Só que o que acontece? Jesus fala, não, eu vou lá e vou ensinar ele também. Vamos voltar aqui para o Éden. Agora eu vou colocar o símbolo certo. A gente tem Adão e Eva, crianças, eles estavam aprendendo sobre a vida. E aí tem Deus educando. Esses aqui não sabem nada, eles precisam que o Criador explique tudo para eles. Porque é Deus que criou todas as coisas, é o Criador que explica as coisas, explica o propósito, e o que para que aquilo serve é a recompensa associada. E aí a gente tem Deus ensinando para Adão e Eva por que comer uma maçã, por que comer um caqui, etc. E que aquela árvore era de maçã, aquela árvore e a outra árvore era de caqui, e que essas são saudáveis. E aí a gente tem Satanás distorcendo ou colocando meias verdades para educar Adão e Eva também. Adão e Eva foram convencidos pelo discurso de Satanás e eles começaram a ouvir o que Satanás estavam falando também, e aí a gente vê, através dos nossos 6.000 anos de história, tudo o que entrou através da retórica de Satanás. Então, através dos nossos 6.000 anos de história, a gente tem Deus e Satanás educando a humanidade. Só que o discurso de Deus é com base em um princípio que traz vida, saúde, e nós temos Satanás distorcendo as coisas que Deus fala e acrescentando enfim, distorcendo as coisas que Deus fala ou contando meias verdades. E aí, uma coisa interessante que eu queria falar também é que, no início aqui, no Éden, a gente tem aqui o período do Éden, em que Deus falava diretamente com o povo. Só que aí entra o pecado, eles são expulsos do Éden e Deus, ele não ensina mais diretamente. O pecado, ele criou uma barreira entre Deus e a humanidade. Então, o que Deus começa a ensinar? Deus ensina através da voz. Eu posso falar que Deus ensina através da voz? Alguém discorda disso? Não, pode falar, com certeza. Então, a gente, depois do pecado, a gente tem Deus ensinando através da voz. O que Satanás faz? Satanás contrafaz a voz de Deus também. Mas eu estou olhando aqui a linha grande dos 6.000 anos, tá, gente? 6.000 anos. Aí a gente tem Deus ensinando através da voz, e ele ensina, tem um gatilho, ele ensina a razão, o princípio, que eu vou colocar aqui o logos. Ele ensina o logos, ele ensina o ethos, que é o comportamento associado a esse gatilho, e ele ensina a recompensa. E ele ensina através da voz. Nesse período todo aqui, a gente está aprendendo sobre tudo, sobre a natureza, sobre o mundo, criando tecnologia, e nós temos Satanás contrafazendo as coisas de Deus também. Satanás contrafez tanto a ponto de a humanidade não conseguir mais distinguir a voz de Deus e a voz de Satanás. Aí, o que Deus faz? Manda Jesus para ensinar através do comportamento. A partir desse momento aqui, Deus era Deus conosco aqui. Deus estava aqui conosco na Terra através de Jesus. E aí, o que ele faz? Quando ele vai embora,
ele fala que ele vai, mas ele vai deixar uma outra forma de Deus falar com a gente, que não é mais através da voz e não é mais através do comportamento. Eu não tenho certeza absoluta disso, mas vamos seguir com o raciocínio. E através do comportamento, ele deixa o Espírito Santo. E ele começa a falar através de sonhos, visões e etc. Isso é até a época de Ellen White. Até a época de Ellen White. E aí Satanás fez isso. E tudo deveria ter acabado aqui, até a época milerita. Eu acho que eu posso falar assim. E aí tudo deveria ter acabado aqui. Só que vem Satanás, contrafaz de novo a voz de Deus. E qual é a contrafação assim, da história de Ellen White e a contrafação de Deus falando através de sonhos e visões? A gente tem a história de Fátima, mostrando Satanás contrafazendo Deus falando conosco. O que eu estou querendo mostrar com isso? O trabalho do Espírito Santo, nesse período aqui, desde a época de Jesus até Ellen White, foi contrafeito. E a forma que Deus fala com a gente hoje não é mais através de sonhos nem visões. Ele fala através do estudo de toda... Ele está aqui, ele está nos conduzindo, mas ele fala através do estudo dessa história aqui, de toda essa história. E é interessante, mas não é mais a voz de Deus, ele não se manifesta mais através da voz, ele não está aqui presente fisicamente, e ele não fala mais através de sonhos e visões. Ele fala, você estudando toda essa história, até porque toda essa história, ela me dá os padrões que eu preciso para reconhecer ele aqui nessa história, para reconhecer ele na nossa linha. Qual é os princípios de Deus? Qual é o logos de Deus? Qual é o ethos do Éden? E quais são as recompensas associadas ao meu comportamento? E eu tenho Deus ensinando a igualdade, e eu tenho Satanás ensinando a liberdade. Eu tenho Deus ensinando o feminismo radical, e eu tenho Satanás ensinando o ateísmo, o ativismo dos direitos dos homens. E a gente está aprendendo, a gente aprende as coisas. E eu vou deixar quem me ensinar. E uma coisa que eu queria mostrar também é que toda cultura tem 3 tipos de pessoas. Antes de você falar dos 3 tipos de pessoas, eu queria dizer que Satanás também traz o libertarianismo, que confunde muito. A gente está estudando sobre a trindade da extrema-direita, né? Que é o ateísmo, o ativismo dos direitos dos homens e o libertarianismo. Você queria falar mais alguma coisa, Rose? Não, amor, é só isso mesmo. Obrigada. Tá bom. Então, a gente tem... Se a gente voltar para o Éden, a gente vai lembrar que tem Deus ensinando a humanidade a respeito das coisas, a respeito da vida, a respeito da convivência, a respeito de tudo. E a gente também tem Satanás contrafazendo tudo. Essa história aqui dos 6.000 anos, ela me mostra quais são os princípios de Deus e ela me dá os padrões para identificar o princípio de Deus aqui na minha história. E essa história, ela também me mostra a retórica de Satanás. E uma coisa que eu queria mostrar é que
todo o comportamento é assim sempre. Tem um gatilho, esse gatilho tem uma ação associada e tem uma recompensa. Se a gente olhar os animais, é assim que funciona. Mas o que difere o ser humano dos animais? A crítica, a habilidade de tipo, mudar o meu comportamento, de moldar o meu comportamento, de aprender coisas. Eu acho que os animais também podem aprender mais. Enfim, a crítica. Para eu criticar algo, eu preciso de um princípio. Mas, mesmo que ele não esteja presente aqui no seu cérebro, mesmo que ele não esteja presente no seu cérebro, todo gatilho tem um princípio e uma recompensa associada. Todo, mesmo que não seja consciente para você. E quem me ensina isso a gente tem duas pessoas ensinando, Satanás e Deus está ensinando a gente sobre as coisas. Aí agora, toda cultura tem 3 grupos de pessoas. Tem as pessoas que entendem o que elas estão fazendo, que elas conhecem os princípios e sabem até explicar, ensinar para outras pessoas. Tem outras que entendem os princípios, mas elas não repetiram aquela informação a fim de consolidar aquele conhecimento e passar para outras pessoas. E nós temos aqueles que só repetem os comportamentos e que eles não entendem. Só para fazer parte daquela cultura, eles começam para fazer parte daquela cultura, para ser aceito naquela cultura, ele começa a fazer o comportamento. Mas nós somos requeridos a aprender os princípios que regem os nossos comportamentos. E sermos conscientes do porquê que eu não uso uma maquiagem, do porquê que eu estou usando uma roupa, eu sendo mulher, cortei o meu cabelo, porque eu sendo mulher estou usando uma roupa mais estampada. É requerido de nós saber isso. E a única forma que Deus vai falar com você é através do estudo, é através da metodologia de Deus, que é a metodologia de parábola, é através desse ministério. E através do estudo, você não vai ouvir a voz de Deus, você não vai ver Deus habitando aqui entre nós, e você não vai ter sonhos, você não vai ter visões, porque tudo que Deus precisava falar diretamente com o povo, ele já falou. Agora a gente precisa estudar, mas a gente também e a gente precisou de algumas pessoas para que a gente chegasse na compreensão que Deus gostaria que a gente tivesse, que a gente precisou. Do Jeff, primeiramente. Depois, o Parminder chegou na metodologia o ancião Parminder chegou na metodologia de parábola, e até através da metodologia de parábola, ela nos mostra, ela chegou no princípio que deve reger o nosso ethos, o nosso comportamento, que é a igualdade. E você não vai sentir a raiva que você precisa sentir do sexismo se você não estudar o que é o sexismo. Porque enquanto eu não entendia o princípio, enquanto eu não entendia o princípio de não usar maquiagem, de ter um comportamento específico, eu fazia o que eu queria. E, assim, eu ouvi, eu até senti, assim, por não entender muito, eu até senti uma certa raiva daquilo que as pessoas estavam me dizendo, tanto que aconteceu uma situação que uma pessoa, assim, do meu grupo social, ele era extremamente sexista e
chegou ao ponto de eu me posicionar do lado errado da história, me posicionar do lado do sexismo, porque eu não entendia. Porque eu estou inserida numa cultura de sexismo, mas por mais que eu não entendesse muito, eu permaneci entre trancos e barrancos, mas eu permaneci e busquei entender o quão perverso é o sexismo, o quanto é nojento. Mas esse foi só o estudo, não foi um sonho que eu tive, não foi uma revelação, e uma coisa que a gente precisa ter. A gente está sendo bombardeado por informações de todos os lados que nos distraem o tempo todo. Se eu vou para as redes sociais, eu fico, e eu não sei, e se eu não sigo o que Deus está querendo me mostrar, que ele falou assim, olha para essa linha, olha, a nossa guerra é de informação. O que você precisa prestar atenção é na informação, que tem duas pessoas te ensinando. Tem uma pessoa que ela está te ensinando libertarianismo e tem uma pessoa do conflito que está te ensinando libertarianismo e tem uma outra pessoa do conflito que está te ensinando igualdade. Se você... Aí tem muitas coisas acontecendo no mundo. Tem a guerra da Ucrânia, aí a gente trazendo aqui mais para perto, a gente tem o conflito de Bolsonaro e Lula de diversas perspectivas, mas Deus está me mostrando que eu preciso olhar que nada vai acontecer sem a permissão dele. E o que eu preciso olhar agora é para o libertarianismo e para a trindade da extrema-direita. Eu preciso entender os princípios que regem os etos das culturas que estão sendo ensinadas por Satanás. E eu preciso identificar isso dentro do meu coração e mudar. Mas eu só vou conseguir sentir o amor por essa mensagem se eu entender exatamente o princípio da igualdade. Porque a liberdade, ela é muito maravilhosa, mas ela tem um custo para as mulheres e para os homens também, porque eu acredito que ninguém consegue ser feliz se todo mundo, se uma pessoa estiver triste. Mas eu também não tenho certeza. Mas o ponto é que a liberdade, ela pode ser maravilhosa à primeira vista, mas ela tem um custo muito alto. É muito maravilhoso você usar uma maquiagem e seguir a retórica de Satanás por trás do uso da maquiagem, que a retórica é que você vai ter uma autoestima elevada, a mulher vai ser respeitada na sociedade, mas isso te custa muito dinheiro, isso te custa tempo, e o homem, ele não passa a te respeitar porque você está com uma maquiagem. Então, assim, a gente precisa prestar atenção e entender o princípio, porque só assim a gente vai conseguir entender essa mensagem. Enquanto a gente não entender, enquanto a gente não estudar, não vai ser um sonho que vai me ensinar, não vai ser a voz de Deus que vai vir me falar, porque ele já falou tudo o que ele precisava e ele precisa que a gente estude agora. Ele precisa que a gente estude e identifique a retórica de Satanás e molde o nosso comportamento. Mas enquanto a gente estiver sendo educado pelas redes sociais e estiver sendo educado por outras coisas que não essa metodologia e o que a tese e o Parminder têm nos ensinado, a gente vai repetir o comportamento associado à retórica de Satanás e a gente vai se perder. E isso era tudo que eu tinha para falar. Eu vou abrir para caso alguém queira falar alguma coisa. E é isso. Acho muito interessante esse ponto que você trouxe, porque, assim, às vezes muita gente, né, no conversa dia a dia, pessoas que ficam esperando terem uma revelação e acha que as coisas no fim do mundo vão acontecer sem uma ordem, né?
E dá para a gente ver como aconteceu em todas as linhas de reforma. Deus, ele levantou, né, João Batista, ele levantou Elias, ele levantou Moisés para guiar o povo, porque o povo estava perdido, estava em trevas, né? Então, é incrível ver que, tipo assim, Deus, ele tá dando para a gente através do estudo, né? Através das pessoas que ele escolheu, para a gente conseguir visualizar o problema no nosso coração, a gente conseguir mudar e tá do lado certo do grande conflito, né? Sim. A questão dos sonhos e visões eu achei incrível nesse ponto. E eu me lembro também que sempre que o Parminder, alguns meses ou anos, falava assim, não vai ser orando que você vai entender essa mensagem, muita gente se escandalizava, né? Mas é simples assim. Deus já deu todos os padrões, como você mostrou, né? Linha sobre linha. Ele já deu todas as ferramentas para a gente entender. Não vai ser orando, pedindo sinal que a gente vai compreender. Então, quem fica pedindo sinal vai ficar atrás, né? Porque Deus, ele não pode agir sinal, assim ele como já uma... está aí. E, assim, eu também não entendia muito quando o Parminder falava isso. Mas hoje, quando eu pensei nesse estudo, ficou mais claro para mim do porquê que Deus ele não fala, por conta da contrafação, porque Satanás ele contrafez a forma que Deus falava com a gente. E já está tudo aí, os padrões eles já estão todos colocados, a gente só precisa olhar. E ele está aqui, Deus ele está conosco, ele está nos auxiliando através do Espírito Santo, mas não vai ser num sonho, não vai ser numa revelação, mas com certeza ele está aqui para nos guiar e ele nos guia. Você tem toda a razão, porque nós não estamos preparados para receber sonhos. Seria uma bagunça, porque o nosso caráter do touro ápis faria a interpretação que nós quiséssemos fazer. Enquanto que Deus, conhecendo a sua própria criação e os defeitos que nós temos, ele traz, então, uma outra forma, né? E as nossas fraquezas em querer o prazer logo, em querer a recompensa rápido, né? Menos esforço, mais preguiça. Então, Deus nos conhecendo, ele procurou a melhor forma. Isso é uma prova de amor muito grande de Deus para conosco, né? É verdade. Muito obrigada, assim, pela compreensão de vocês. Muito obrigada pela paciência e pelos pontos que vocês colocaram também, me ajudando. Isso é tudo que eu tinha para falar. E eu só posso dizer alguma coisa? Pode, Gay. Mayla, teu estudo foi muito claro, muito boa. E eu lembro, Deus, para nós todos lembrar também, Deus nunca escolhe alguém que não é nervoso. Quando ele escolheu os discípulos, por exemplo, ele não foi escolher as farisias, quem tem muitos estudos por aí. Então, estas palavras é só para dar mais força para você e cada um de nós. Porque Deus, ele sabe o que é que ele está fazendo, ele sabe porque ele escolheu cada um de nós. Então, é isso que eu só quero dizer. O estudo foi muito bom e Deus continua a abençoar você e cada um de nós. Amém. Vamos finalizar com uma oração. Soberano Deus, muito obrigada, que apesar da minha fraqueza, o Senhor me ajudou a permanecer firme. Eu peço ao Senhor que esteja conosco sempre, nos ajudando, nos colocando em nós um coração sempre disposto a aprender a respeito de Ti, e que o Senhor nos guie, e que essa luz nos guie até o nosso destino final. E que aqueles que não estão dentro, que eles possam
reconhecer a tempo e que possamos nos unir novamente. Esteja conosco durante esse dia e por toda a nossa vida. Em nome de Jesus, amém.